Muito boa tarde! Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos para mais um VLK Talk aqui no nosso Instagram. Hoje a gente vai conversar com uma aluna do curso Design Visível, a Ana, da Azteca Design. Então é uma boa oportunidade para a gente conhecer a história de quem está no mercado, evoluindo a partir dos conhecimentos desse curso e de tantos outros que ela vem buscando. Então vamos conhecer essa história. Antes de chamar a Ana, não posso me alongar muito, que a Ana tem um compromisso às 14 horas, uma reunião com um prospect ou com um cliente, e isso é muito bom, é sinal de que as coisas estão acontecendo para ela. Então eu não vou me alongar muito aqui. Boa tarde, Ana. Ei! E aí? Você me ouve bem? Te ouço bem, em alto e bom som. Ah, que bom. Tudo Boa tarde. bom? Boa tarde. Tudo, você? Tudo jóia, já almoçou? Não. Ah, então, A ansiedade bom dia, né? não me deixou almoçar. Ah, que legal. Eu também não consegui, mas tá tudo bem. E aí, Ana? Tudo preparado para a reunião das 14 aí com o prospect ou com o cliente? Na verdade, é um cliente, é uma reunião que eu faço, é meio que uma consultoria pós-venda que eu ofereço para dar algumas orientações, né, de como que eles vão fazer uso dos arquivos, como que eles podem pensar numa estratégia de implementação, porque nesse caso é um redesign, né? E aí eu faço essa consultoria para dar essas orientações, para dar um auxílio também, né, para eles entenderem toda a entrega que eu faço. Sim. Como que eles podem implementar, entender como que eles fazem um melhor uso do brand book. Então é mais ou menos, né, nesse sentido. É isso aí. Passar a segurança necessária para que ele consiga caminhar com as próprias pernas, né? Esse é o grande lance, assim, para a gente poder, de fato, abrir oportunidade para novos, né? Novos negócios, novos clientes e conseguir sempre ter uma boa impressão com esses que a gente vem conquistando, né? Mas legal, Ana. Poxa, grato por ter aceito aí o convite de conversar. A gente, né, conversou um pouquinho ontem a respeito, né? Tu estava um pouco nervosa, né? Com o que eu ia te perguntar, mas Continua. A ideia continua. Vamos lá, vamos tentar melhorar aqui então. Mas a ideia é justamente te ouvir, assim, né? Conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu trabalho, contar para as pessoas também, né, qual é a tua especialidade no design, qual é o serviço que tu vem prestando. E depois aí eu vou te fazer algumas perguntas mais relativas à tua história, lembrando que não tem certo ou errado, né? É aquilo que tu está vivendo, aquilo que tu está conseguindo, de fato, desenvolver. Então, te apresenta aí para a turma e conta um pouquinho mais a respeito da tua especialidade, do teu foco de atuação. Tá. Bom, primeiro, eu que te agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz de ter sido escolhida, né, entre os alunos. Acho que, em certa medida, eu estou aqui representando os colegas da primeira turma. Inclusive, mandar um salve e um abraço para o nosso grupo do Freelas VLK, pessoal aí do WhatsApp. Com certeza. Já vi que tem uma galera aí acompanhando. E, bom, eu sou a Ana da Azteca, né? Já virou o pseudônimo. Na verdade, Isso. é a Ana Cristina, né? O que está lá no decodificador. RG. Exato. Mas eu comecei a falar um pouquinho, então, da minha história, que eu acho que o começo da minha história ela não é muito diferente da maioria dos designers, mas tem uma diferencinha aí que é a minha particularidade. Na verdade, eu comecei, vamos falar assim, oficialmente no design em 2016, que foi quando a ideia da Azteca criou forma. Mas eu tenho uma outra formação anterior, né? Eu sou historiadora, eu sou professora universitária, eu ainda atuo como professora universitária, e eu estou hoje num processo de transição profissional, né? De transição de carreira, porque o design era algo, não propriamente o design, mas a área criativa era algo que eu queria desde sempre. Então, por uma questão econômica e do destino, eu fui fazer história, né? Mas, e aí, caminhando na profissão de docência, né, como historiadora, quando você está dentro da academia, as pessoas meio que te induzem a seguir nesse caminho da academia. Então, eu era muito cobrada, não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado. E eu ficava com aquela sensação, tá, mas não é isso que eu quero, né? Mas fiz o meu mestrado em 2013. Em 2016, quando eu concluí o mestrado,
E aí começou a pressão para fazer o doutorado, eu falei, não, parei aqui, porque eu vou para o design, não é isso que eu quero. Né? E aí comecei a trabalhar, mas 2017, 2018, como generalista mesmo, né? Fazendo freelas de design gráfico. E até que eu cheguei num cliente que eu fechei um projeto assim, que para o preço que eu cobrava na época era quase que o dobro do que eu cobrava, e eu pensei, caramba, né? Agora vai. Só que assim, eu tive tanta dor de cabeça com esse cliente, porque eu não tinha um método, eu não tinha um processo. E aí ele pediu 51 mil alterações. E aí eu entendi que eu estava fazendo aquilo errado. E aí foi onde eu entrei, onde eu conheci o que seria a questão da identidade visual. Como criar identidades visuais, como ter um método de criação para a identidade visual. Isso foi 2018? 2019. 19 já. Isso, 19. Foi no início de 2019 que eu tive o problema com esse cliente. E aí eu entendi o que era identidade visual. Aí eu falei assim, opa, é isso que eu quero. Né? Vou aprender mais sobre isso. E aí, então, 2019 foi um ano que eu fiz cursos mais específicos para isso. Então, eu acredito que eu fiz os 2 grandes cursos que eu entendo que tem hoje no mercado de identidade visual, que é o curso do Kimura e do Pedro Paneto. Então, e justamente porque como eu vim desse perfil acadêmico, eu tenho muita afinidade com métodos, com metodologia, eu gosto de conhecer metodologias. Quando eu me identifico com o trabalho, eu quero entender como que a pessoa chegou naquilo ali, né? Qual que é o caminho que ela percorreu, e aí eu tento trazer isso para o meu caminho, né? Então, 2019 foi um ano que eu fiz cursos, mas nessa área de processo criativo e também de ferramentas. Então, eu entendi que eu precisava me especializar mais nesse sentido. Então, é um ano que eu faço a transição do generalista para o especialista para ficar mais focado em identidade visual. Mas ainda pegando, né, algumas coisas, alguns freelas e tal. Comecei até a pensar em oferecer também, entrar na área de web design. Então, assim, eu estava meio que me conhecendo as possibilidades e vendo onde que eu me encaixava. E aí, quando foi 2020, eu decidi fazer a faculdade de design. Eu pensei assim, bom, como eu estou numa transição de carreira, eu não quero ser a historiadora que faz arte. Sim. Eu quero ter uma profissão dentro do design. Quero que as pessoas me reconheçam como designer, né? Mas isso é algo meu, né? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estar com esse contato, né? Com a academia e tudo. Eu falei assim, não, eu quero fazer um curso de design. Então, eu entrei na faculdade em 2020 e continuei fazendo os outros cursos paralelos, né? Porque eu sabia que a faculdade, embora ela te trace um caminho teórico, mas ela tem certas limitações. E aí veio pandemia. Quando eu achei que eu ia virar a chave, veio a pandemia. Aí eu falei, opa, deixa eu segurar um pouquinho. E quando foi, acho que maio, mais ou menos, eu fiz um workshop com as meninas da Octa Design, que era sobre design estratégico, né? Então, quando eu fiz esse workshop com elas, eu vi que aquela linha de design estratégico era algo que me identificava mais ainda por conta de ser um método um pouco mais aprofundado, de ter um processo de criação, né? Então, eu falei assim, bom, eu acho que agora eu já posso dar esse segundo passo de sair, de evoluir a identidade visual, vamos dizer assim, de ter um processo mais específico para trabalhar com projetos de uma forma um pouco mais sistematizada e mais ampla, de oferecer outras possibilidades para pensar a construção de uma marca mesmo, né? Não só a identidade. Aí eu entendi toda essa construção. E aí, a partir disso, eu já comecei a pegar alguns projetos meio que experimentais, assim, eu ainda estava naquela linha, assim, fazendo projeto para pessoas próximas, amigos, família. E aí, inclusive, 2019 foi um ano que eu comecei a fazer projetos fictícios para implementar a metodologia do que eu estava, os métodos que eu estava aprendendo de identidade visual. Então, eu criei alguns fictícios e também para eu imprimir a minha personalidade no projeto, que era algo que eu queria. Que nem sempre o projeto do cliente você pode fazer as loucuras que você quer fazer no projeto, né? Então, eu criava os fictícios nesse sentido. Né? Para tentar imprimir um pouco disso no meu trabalho. Então, quando eu fiz esse curso,
com as meninas da Octa, abriu mais ainda a minha mente para direcionar os meus projetos de uma forma mais estratégica. E aí, segunda metade de 2020, começaram a aparecer possibilidades de projetos para eu implementar essa metodologia. E aí eu já consegui também cobrar melhor por isso. Uhum. Aí foi a mesma sensação. Quando chegou no final do ano, que eu falei, bom, agora vai, né? Agora eu acho que peguei o ritmo. E aí 2021 veio meio que um banho de água fria, assim, porque parou, sabe assim, parar. Eu nunca fui de prospectar ativamente, né? Eu sempre recebi pedidos de orçamento. E aí, início de 2021, era uma média de 5, 6 pedidos de orçamento e não fechava. Uhum. E eu falava, caramba, tem alguma coisa errada. E o pessoal gostando do meu trabalho, elogiando, então eu falei assim, tem que ter alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí, início de 2021, eu ainda estava nesse dilema, assim, né, de tentar entender, mas sem saber onde estava exatamente o problema. Eu fiz uma mentoria com o Walter Matos, no início desse ano. Porque o Walter, ele é, também dos profissionais do design, alguém que eu me inspiro muito pelo perfil, pelo posicionamento, né, pelo estilo de design. Então, assim, é um cara que eu admiro muito. E aí surgiu essa oportunidade, eu entrei em contato com ele, assim, meio que na coragem. Eu falei assim, quero fazer uma mentoria, como é que faz? E aí, conversando com ele, né, fiz quase que essa trajetória com ele também. Ele avaliou meu trabalho e ele falou assim, olha, do ponto de vista estético, o seu trabalho é muito bom. E aí ele quis entender como que eu fazia e tal. E aí foi ele que me abriu. Ele falou assim, o seu problema, você precisa aprender a negociar. Você não está sabendo vender o seu trabalho. É aí que está o ponto. Você não está sabendo converter. E você não está conseguindo imprimir para o seu trabalho o valor que ele de fato vale. Porque, inclusive, essa parte do design estratégico, eu falei assim, olha, isso aí é um diferencial muito grande. Né? Porque hoje muitas empresas buscam exatamente isso. Só que eu vejo que o seu ponto está aí, você precisa aprender negociação. E aí foi uma coisa muito louca, porque a semana que eu fiz a mentoria com ele foi a semana de lançamento do Design Invisível. Eu lembro até que eu comentei com ele, disse, não, eu já estou vendo a possibilidade de entrar num curso e tal. Foi justamente a semana que você estava fazendo o lançamento. Uhum. E aí em fevereiro iniciou a turma e eu entrei. Né? Iniciou oficialmente, né? Aí eu falei assim, não, tá bom, eu vou, e vou te ser bem sincera, eu nem podia, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse investimento, porque eu preciso. Eu tava sem projeto. Tinha acabado de investir numa mentoria. Exatamente. Assim, orçamentos parando, né? Não fechando aqueles que estavam sendo colocados na rua. Isso, realmente é um querer evoluir bem grande esse teu, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer porque eu preciso. Né? Eu preciso entender, então. Porque eu sentia assim, que quando o cliente fechava, que eu atendia, que eu fazia o processo, fluía muito bem, sabe? O pessoal gostava do processo, elogiava. Então, assim, o meu ponto estava o antes, né? Tava o pré. Falei, não, então vamos estudar vendas, vamos entender como é que funciona isso. E aí, 2021, eu fiquei... E aí, duas coisas que eu achei interessante, porque quando o curso começou, ele foi por fases, né? Vocês foram liberando os módulos. Isso me ajudou também para eu ir assimilando aquele aprendizado novo, né, que eu estava buscando. Só que ao mesmo tempo foi me dando uma frustração, porque eu não tinha como aplicar. Né? Então, assim, tem a parte dos exercícios que vocês pedem, né, para a gente fazer e tal. E eu ficava assim, caramba, eu não vou conseguir aplicar isso. Mas, assim, de toda forma, eu participava das mentorias. Mas eu assistia para ver a experiência dos outros colegas, né? Viu as contribuições que vocês iam trazer, enfim. E aí, quando caiu? Caiu. Fui eu? Não sei. Eu tô aqui falando de repente assim, Bluffit. Não, foi engraçado aqui, aconteceu a mesma coisa. Eu olhei assim, como assim, né? Não deu nem aviso de que a conexão tava fraca, nem nada. Aqui também não, eu ainda olhei, eu falei assim, mas no sinal da internet, aqui hoje tá chovendo, então pode ser que né? Não sei se foi a minha conexão. Pois é, mas enfim. Eu não sei também. Eu acho que eu vou tirar do Wi-Fi para garantir aqui. Às vezes eles nos pegam. Até onde você me ouviu para eu voltar mas aqui. Tudo bem. Eu te ouvi, Ana, até o ponto que você falou a respeito das mentorias.
Que aí você estava observando o que os sim. outros traziam nas mentorias e tal, mas não estava conseguindo Exato. aplicar tudo ainda, né? Isso. Aí, quando foi junho, abriu o módulo de negociação, né, do curso. O mais E aí, esperado, no por mesmo sinal. mês... Exatamente. No mesmo mês, depois de quase, né, 5 meses no limbo, chegou um pedido de orçamento de um cliente que veio por indicação. E aí eu falei, cara, é a minha chance agora. Aí eu não consegui ainda aplicar todo o método, eu quero voltar, inclusive, assistindo às aulas, né, para implementar certinho do início, que eu não consegui, mas aí eu já consegui algumas coisas. E aí eu acho que foi que é um dos pontos que eu considero importante, eu consegui qualificar melhor o cliente. Já ali na conversa, eu consegui perceber se ele teria potencial para investir no projeto de fato. Então, Sim, não gastou teu tempo ali sem saber, né? Isso. Então, assim, eu sinto que essa parte de Legal. qualificação do cliente é muito importante, é algo que eu preciso amadurecer mais. Eu sinto que é algo que eu tenho que amadurecer de fato. Uhum. Mas já me ajudou a implementar o que eu comecei a aplicar do curso, já aí esse cliente fechou. Aí eu falei, é isso. E aí foi assim, veio esse e começou. Veio de junho até julho, eu fechei 3. Que legal. Acho que dentro de um prazo de 1 mês. E aí eu consegui, com esses, eu consegui já começar a implementar. Porque, por exemplo, eu não consegui fazer o exercício das horas, de saber o tempo que cada ação dentro do projeto era necessário, né? O tempo que leva. Então, eu já consegui fazer isso. Então, aí quando eu peguei esses projetos, aí eu comecei a aplicar os exercícios, né? Para conseguir chegar num resultado melhor. E aí, o curioso é que, assim, quando eu decidi que o design estratégico ia ser, de fato, uma metodologia que eu ia seguir, eu já comecei a mudar um pouco o meu posicionamento. E a nichar melhor os projetos que eu ia atender. Então, isso também me ajudou a que chegassem até mim projetos melhores. Ou que, pelo menos, eu conseguisse fazer esse filtro, né? Eu ainda não consegui definir um nicho de público específico. Sim. Mas eu consigo hoje, pensando nessas definições, trazer projetos que estejam mais conciliados com o que eu busco em termos de valores para o meu trabalho. E aí não só valor financeiro, né? Mas coisas que eu acredito, que eu defendo, porque eu tenho um público que eu considero que eu gostaria de atender, mas que é algo a longo prazo. Que pela estrutura que eu tenho hoje, sendo freelancer, né, trabalhando de forma independente, talvez seja um pouco mais difícil de eu chegar nesse público. Mas de passinho em passinho eu chego lá. Com certeza e é chega. o que concilia com o perfil que eu trago para o meu trabalho. Porque aí, por mais que eu esteja na transição de carreira, eu procuro trazer a minha experiência como historiadora para dentro dos projetos. Então, a questão da pesquisa, de aprofundar a conceituação, de aprofundar as etapas de imersão, né? Então, eu procuro trazer isso sempre que possível. Sim. Então, ter esse entendimento também de qual que seria o meu perfil tem me ajudado bastante, assim, de chegar nesse entendimento, né, de quem eu quero atender, de que tipo de projetos eu quero executar, enfim, de imprimir um pouco mais dessa personalidade. E aí acho que a estrutura do curso em si, eu até acho que a gente teve uma certa... Isso para os não tão ansiosos, né? Mas acho que o curso ter sido liberado por etapas, acho que me ajudou a concluir o curso, sabe? Porque, assim, apesar de eu ser uma pessoa que consome muitos cursos, acaba que alguns a gente compra, às vezes, por uma habilidade pontual e acaba que você não acompanha o curso todo, né? Porque você vai ter acesso a ele por mais tempo, enfim. Então, o design visível, não. Eu consegui acompanhar todas as etapas e executando na medida do possível. Eu acho que isso me ajudou a me organizar internamente, sabe? A entender o que eu precisaria mudar, a olhar, de fato, para o meu negócio e entender onde que o caminho da Valkyria se encaixava com o meu. Onde que eu ia cruzar os aprendizados que vocês trazem no curso com a minha experiência.
né? Porque eu entendo, lógico, são caminhos diferentes, são realidades diferentes, na verdade. Então eu procurei fazer isso, né? Essa adaptação, vamos dizer assim. Sim. De conseguir implementar coisas que tivessem alinhada comigo, né? Com a Aztec. Claro. Achei bem legal, né? Vou deixar tu continuar depois, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui que tu trouxe que eu particularmente não conhecia, né? Eu tinha a suspeita de que tu tinha algo muito forte, assim, com a história, né? Por conta até do nome, né? Do teu estúdio e tudo mais. Mas eu não sabia que tu era professora universitária também, né? Professora universitária de História e Designer. Isso é muito legal, né? Eu fico imaginando, assim, as conexões que tu pode fazer em alguns projetos, né? Em praticamente todos os projetos, eu diria, né? Mas um repertório, assim, de história, de cultura, que é muito legal, né? Isso aí tem um valor grande, né? Se a gente for parar para pensar. E aí eu vejo que no curso, né, a gente ensina como utilizar essas nossas aptidões, esses nossos repertórios, para a gente poder, de fato, se valorizar para ser valorizado, né? Então, acho que se posicionar desse jeito, eu acho que é muito legal, assim, sabe? Até no próprio perfil, assim, de quem sou eu, né? Quem sou eu? Sou uma historiadora e designer também, né? Eu acho que isso é muito legal, assim. E tu comentou também a respeito das realidades, né? Que são diferentes, assim. Eu acredito que as realidades, assim, elas podem ter algumas diferenças, mas na maioria das situações a gente é muito parecido, né? Só muda a magnitude ali, talvez, dos números que a gente está falando, da responsabilidade por conta do tamanho dos clientes que a gente está lidando, mas as tretas, elas são muito parecidas, sabe? As tretas, os desafios, o relacionamento com o cliente, né? Então, tem muito disso, assim, as pessoas são pessoas, né? E são pessoas em qualquer lugar, sabe? Então eu vejo que essa prática que a gente traz no curso pode parecer, a Valkyria trabalha com Nubank, trabalha com Ambev, mas, cara, o que vale para essas empresas vale com o tio ali que está querendo fazer um redesign da sua padaria, sabe? Porque são as mesmas habilidades que a gente precisa para não cair, assim, sabe? Não cair numa relação que não é positiva, sabe? Não cair numa situação, assim, que a gente não consegue resolver, assim, sabe? Que vira um conflito quando a gente não faz um enfrentamento, assim, das coisas. Então, acho que é muito parecido, sabe? É muito parecido a relação, assim, do mercado criativo como um todo. Eu não pego só design como uma das áreas, mas eu vejo que na propaganda, no marketing, a gente está muito, muito próximo, assim, sabe? Em termos de desafios com as pessoas. Então, a gente tem essa dificuldade de mensurar quanto que a gente está investindo em cada atividade. Por isso que a gente insiste, né, com vocês, a questão do controle de horas, né? Porque se eu não sei quanto que eu estou investindo em cada projeto, eu não sei se aquilo ali está sendo lucrativo ou não, né? Eu dei um preço com base em quê? Com base no que o meu colega ali do lado cobra, o que eu vi lá na live do fulano, não dá, sabe? A gente precisa olhar para dentro. Então, eu vejo que esse é um dos grandes aprendizados, assim, né, que a gente fornece, assim, no curso, de mostrar para as pessoas que precisa saber precificar, sabe? A gente precisa entender quais são os nossos custos, qual é a nossa margem de lucro desejada, quanto tempo eu invisto em cada projeto, porque o jeito que a gente desenvolve um trabalho pode ser diferente do jeito que tu desenvolve, de quem está aqui nos acompanhando agora desenvolve. Vocês podem fazer muito mais rápido do que nós, ou a gente pode fazer muito mais rápido um mesmo trabalho e é essas diferenças, essas nuances que impactam depois, né, na hora da rentabilidade, que é uma coisa que muita gente não está preocupado, né? Está preocupado com o portfólio, com a estrelinha no Behance, e né, quero ter tantos orçamentos para fazer por mês, mas não é isso que vai fazer. O que adianta, né? Você comentou ali, poxa, estava com 5 a 6 orçamentos ali na rua e não fechava nenhum, né?
Então, claro, teve uma situação econômica no país, a gente passou por uma espécie de crise, mas particularmente, eu não vi isso acontecer. Aqui foi o contrário, sabe? Foi o contrário, porque a gente conseguiu crescer de 2020, cresceu mais ainda em 2021, por conta dessas coisas, sabe? Dessas coisas que a gente tá querendo que mais pessoas possam ter acesso, assim. Então, eu acho muito legal, assim, conhecer a tua história, né? E ver que tu tá nessa busca por evoluir, sabe? Por mais que tu não tenha conseguido, talvez, andar, assim, na velocidade que tu gostaria com relação ao conteúdo do curso, só de tu ter absorvido já alguns conhecimentos e ter, de fato, tido resultado, isso me deixa muito feliz, sabe? Me deixa muito, muito satisfeito, assim, de que a gente deveria ter feito isso mesmo, sabe? A gente deveria ter aberto o nosso jogo e talvez há mais tempo, já devia ter feito isso antes, sabe? Então, eu acho muito legal, assim. E se tu pudesse agora, né, já com mais módulos absorvidos, digamos assim, e mais conhecimentos que tu teve com o curso e postos em prática, né, como é que tu percebe, assim, a tua vida hoje, em termos profissionais, assim? O que tu tem observado que mudou, que melhorou a partir desse conhecimento? Eu acho que a principal mudança, de fato, é esse olhar para dentro, né, que você comentou. É ter essa preocupação de se organizar enquanto empresa, né? Porque mesmo a gente sendo profissional independente, mas você tem que se posicionar dentro do mercado. E aí, quanto mais você se estrutura, se organiza, o cliente também percebe isso, né? O compromisso que você está tendo com o teu negócio, com o negócio dele. Então, acho que essa questão eu sempre comentei nas mentorias, inclusive, que o design invisível me trouxe foi justamente a questão da mudança de mentalidade. E eu gosto de usar essa palavra na história, a gente sempre estuda as mentalidades de determinadas épocas, né, que é a forma de pensar daquele período. E aí eu vejo muito isso, porque por mais que sejam coisas que a gente tivesse, às vezes, um conhecimento prévio, então, assim, eu sei que eu preciso vender, eu sei que eu preciso atender bem o cliente, então, assim, você tem uma noção geral do que você precisa fazer, mas acho que falta a ideia de você sistematizar isso, de você entender como fazer. Não é só fazer pelo fazer, né? Fazer de qualquer jeito, mas entender que existe uma forma adequada de fazer, né? Que existe meios para você fazer aquilo com mais segurança. Então é nesse sentido que eu vejo essa ideia da mudança de mentalidade. E é curioso porque, não sei se é porque aí o meu foco virou para isso, mas hoje, esse ano, eu percebi muito assim que outros profissionais da área também estão preocupados com isso, sabe? Estão entendendo que não é só você ter o portfólio organizado, né? Só você fazer o trabalho bem feito, que isso é parte, né? Tem que ter de fato, mas você também tem que olhar para esse outro lado invisível do design, né? Então tem que... E aí, se você me permite, vocês que gostam tanto das siglas, né? Ontem, na hora que eu fui fazendo, eu falei assim, deixa eu fazer aqui a minha linha do tempo, né? Para conversar com o Moisés. E aí eu fiz me veio uma ideia aqui, então, que acho que tem muito disso quando eu pensei assim, tá, como é que eu vou definir o que eu estou chamando de mudança de mentalidade para o pessoal entender, né? Porque as pessoas podem pensar, mas isso a gente já sabe, tal. Não, mas tem um porquê por trás disso. E aí, eu entendi que para a gente chegar no 2PCA da Valkyria, a gente precisa ter o 2COP. Opa! Que eu acho que é muito que o design invisível trouxe para mim. Então, é a minha visão. Então, eu entendi que para eu adaptar o 2PCA para a Aztec, eu preciso ter primeiro e ter sempre o 2COP. O que eu estou chamando de 2COP? C de comprometimento, não só com o teu propósito, com o teu posicionamento, mas com os seus valores enquanto pessoa, enquanto profissional. Comprometimento com as escolhas que você vai fazer para o seu negócio. O segundo C de confiança, né? Confiar no processo, confiar no método,
confiar na tua experiência, confiar no que você faz de melhor, no que você acredita, né, na tua entrega, confiar no teu trabalho, no teu talento, no teu dom, chame como quiser. O de objetivo, então acho que ter metas, né, olhar para si, traçar essas metas, acho que não ficar olhando para o vizinho, né, aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né, você quer ter a grama do vizinho, mas você tem que aprender a cuidar da sua grama. Tem até um pensamento que diz, né, cuide do seu jardim que as borboletas virão, então é mais ou menos nesse sentido. É bem por aí. Então, saber onde você quer estar, né, definir o teu caminho, tá? É isso que eu estou chamando de objetivo. Uhum. E o P de paciência. Então, entender que mudar uma mentalidade ela é uma mudança de longa duração, né? Então, ter resiliência, ter empatia, lidar com as pessoas, entender o caminho que você está trilhando, aceitar as falhas, acho que é algo que é muito importante, aprender com os erros, né? Também não é só aceitar as falhas e ficar por isso mesmo, mas aprender com os erros e recalcular a rota, né? Se porventura você chegou fez um trajeto, né? Traçou um caminho, mas não deu certo, recalcula, né? Vê onde que você errou, procura aprender com os outros, trocar ideia. Então, eu acho que o 2CLP para o 2PCA, ele é complementar, né? Ele é necessário também. Eu acho que é um pouco disso que o curso me trouxe, né? Ampliar essa visão de mim, da Azteca, de mim enquanto profissional e a designer que eu quero ser, aonde que eu quero chegar. É mais ou menos por aí. Ai. Meu coração tá transbordando aqui. E aí só mais um adendo. E aí alegria. não é entender que a gente também tem que buscar uma perfeição. Então, sim, não é também buscar o trabalho perfeito, tem que ser perfeito, não. Acho que o perfeito para mim é saber que eu estou entregando o meu melhor. Que eu tenho potencial para entregar o meu melhor. Então, acho que é isso que me motiva hoje. Que legal, Ana. Que iluminada, né? Essa tua contribuição aí com o 2CLP. Gostei muito, assim. Acho que é bem por aí, sabe? É bem por ousadia. Aí. Não, mas é bem por aí. É bem por aí. É uma questão de atitude, sabe? De atitude perante o empreender no design. Porque, assim, com certeza a gente precisa estar comprometido, né? Comprometido com os projetos, comprometido com os clientes, comprometido com a nossa equipe, com o nosso time. Confiança é fundamental para a gente transmitir a segurança necessária, né, que o prospect ou o nosso cliente precisa. Então a gente precisa confiar no processo, precisa ter confiança no nosso trabalho também, confiança em si, confiança no nosso parceiro, na nossa parceira, no nosso sócio, né? É muito importante que a gente confie no nosso sócio, para quem tem sócio. Objetivos, cara, é aquela coisa do alinhamento de interesses, gestão de expectativa. A gente precisa estar o tempo todo revisando isso, né? E paciência, olha, é uma coisa assim que para a nossa evolução enquanto seres humanos ela é fundamental, né? Porque as coisas não acontecem na velocidade da nossa expectativa, né? A gente imaginou que seria muito mais rápido, né? Do que foi, mas imaginou que eu não teria, assim, sinceramente falando, eu não teria a pretensão de dizer que em 8 anos a gente estaria atendendo uma empresa que vale 20, sei lá, bilhões, como é o caso do Nubank. Eu não acreditaria, né, se me falassem isso lá atrás, há 8 anos. Mas a gente estava comprometido, a gente confia na nossa entrega, a gente tinha objetivos claros e a gente teve paciência, sabe, para chegar a esse dia. Então, realmente é bem legal esse 2CLP aí. Ele diz muito sobre o empreender no design, né? Porque a gente acha que vai conseguir tudo muito rápido e a nossa história mostra, né, que a gente começou com 5 sócios e depois, né, 3 sócios precisaram sair porque talvez tenha faltado paciência, né? Mas às vezes é uma questão de necessidade também, né? Uma necessidade da pessoa ter grana na hora ou ter outro objetivo. Então, por isso que objetivos também é uma coisa, né, que nos norteia. Assim como o propósito, sabe? Acho que a gente tem um propósito claro, assim, tá junto com esse objetivo.
Hoje a gente quer levar a cultura do design para o coração das pessoas, né? E isso pode ser através da consultoria, como pode ser pelos nossos alunos, né? Então a gente está levando essa cultura do 2PCA, dos fatores essenciais, para mais pessoas. E isso faz com que a gente honre, né, o nosso propósito, porque a gente tem esses objetivos que são claros. Mas eu achei muito legal, assim, falar da mudança de mindset, né? Isso realmente é uma coisa que faz o jogo virar, sabe? Da gente tomar consciência, da gente ser consciente de onde está sendo investido o nosso tempo, né? Como que a gente está lidando com o cliente, como que a gente entra para uma negociação, a gente está consciente quando está fazendo uma concessão. Cara, é muito legal, assim, né? E como fazer isso, né? Essa mudança no design. Porque o design ainda ele tem uma certa desvalorização, sabe? Por conta da gente mesmo, né? Sim. É a gente mesmo que bota o design para baixo, que baixa a régua do design quando a gente está negligenciando tantas coisas importantes como a precificação, né? Eu vou botar aqui um preço barato para eu pegar esse job aqui e tá tudo certo, né? O importante é ter cliente pagando, o projeto rodando e, né, não sei nem para onde está indo a minha rentabilidade. Então a responsabilidade é nossa, sabe? Por estar com esse mindset ainda residual, sabe? De que tem que cobrar pouco, de que senão o cliente não vai fechar, de que senão ele vai bater na porta de outro, aí eu vou perder a oportunidade, sabe? De que eu tenho que sempre aceitar tudo que ele me pede, se ele me pede um ajuste extra, eu tenho que fazer porque, né, eu tenho que fidelizar esse cara ou essa mulher que está me pedindo alguma coisa. Então isso é muito responsabilidade nossa também, sabe? E eu vejo que o design visível, ele nasce para isso também, sabe? Para a gente ser um catalisador, assim, dessa mudança de mentalidade que tu comentou, sabe? Para ver as coisas de um outro jeito, ver que realmente a gente é uma empresa, né? Sendo um freelancer ou sendo um estúdio, somos uma empresa e quando o cliente vê que a gente é uma empresa, é profissional, ele tem mais segurança. É diferente, né? É diferente. E isso faz com que a gente consiga praticar preços mais justos, né? Com números mais elevados, que a gente fique numa condição mais confortável, possa ter mais qualidade de vida também, né? Mais tranquilidade, pegar menos projeto, não ficar atolado com a pauta, assim, de não saber como que vai entregar tudo. E o posicionamento é isso também, né? Porque às vezes, acho que uma das grandes dores de você estabelecer escolhas e um posicionamento é justamente isso, você aprender a dizer não. Porque quando você transita do generalista para o especialista, você tem que enfrentar isso de começar a dizer não. Senão você não se posiciona. Né? E às vezes, conforme a situação, eu entendo que é difícil. Não é também que eu estou incentivando as pessoas a começar a negar tudo que é orçamento que chega. Uhum. Não é isso. Mas é você começar a definir melhor o teu caminho. Né? Então, acho que esse é uma das coisas também que o curso me trouxe assim, de uma forma muito clara. Né? Ter clareza. Uhum. Inclusive de como que você quer lidar com a tua carreira, com a tua profissão. Então, é um dos pontos altos assim, que eu considero também. Né? A gente ter essa percepção. E seguir. Não pode parar. Não, com certeza. E assim, nós também fomos generalistas lá no início, né? A gente fez até design de evento corporativo, assim, tipo animador de festa, sabe? Desse nível, assim. Porque precisava pagar as contas, precisava entrar projeto, a gente não podia negar naquele momento. Mas isso foi por um tempo, né? Porque senão a gente não consegue transitar, assim, não consegue subir a nossa régua, né? Ter mais resultado, ter mais rentabilidade. Então, no início, é natural, né? A gente fazer um pouco de tudo, se experimentar também. Acho que tu passou por isso também na tua carreira, Ana, de se experimentar, até que tu conheceu, né, o conceito de identidade visual, depois conheceu a parte de estratégia de marca, que muitos chamam por branding também, né? Então, eu acho que isso foi bem a nossa história, assim, e pode ver que é muito parecido, né? A gente teve que ter a paciência ali
teve que traçar os objetivos, teve que ter a confiança, o comprometimento para ir fazendo essa evolução gradual, né? Aos poucos, para esse novo momento, né? Com essa nova mudança de mindset, onde a gente está mais consciente, onde a gente se posiciona como especialista, onde a gente consegue praticar preços que a gente entende que são condizentes, né, com o valor da nossa entrega, porque o valor, que a gente já sabe, né, quem bota o valor está nos olhos do comprador. É o quê? Então a gente tem que fazer de tudo para que realmente esse valor seja percebido, né, que ele esteja condizente com o preço que a gente pratica. E é isso, assim, né? Mas eu gostei muito, assim, do 2CLP. O Matheus já ia fazer uma rima aqui de rap, né? Ele gosta de rap. Ele não queria que se chamasse 2PCA, ele queria que chamasse Tupac, ao invés de 2PCA. Meu Deus do céu. Tupac é um rapper. Tupac é bom. O meu ele virou 2COP, né? 2COP, Tucop. Tucop e Tupac. Vamos fazer uma camiseta. Vamos fazer a camiseta, vamos ver quem quer. Aí a gente faz uma produção baixa aí para os alunos do Design Invisível. É isso. Mas, Ana, muito legal. Eu sei que tu tem compromisso aí. Não quero te tomar muito tempo. Eu te agradeço, tá? Te agradeço pela tua contribuição, por ter trazido aí um pouco da tua história. Eu gostei muito de conhecer mais a respeito dela. E acho uma trajetória bem bonita, assim, uma trajetória de superação também, de paciência, que se deu conta de que, né, a gente precisa ir além. Coragem, né? Porque mudar de profissão não é fácil. Imagino. Tem que ter coragem. Imagino. Mas é isso aí. É isso aí. Tem que ter a paciência e o objetivo claro, né? Para a gente poder atravessar essas dificuldades aí e vencê-las. Então, muito grato aí pelo teu tempo, pela tua contribuição aqui com a gente, né? Com o teu carinho aí. A nossa maior alegria, assim, o nosso maior resultado não é quantos alunos a gente bota para dentro, né? Mas é quantas vidas a gente consegue transformar, assim, né? Quantas pessoas a gente consegue impactar de uma forma que elas evoluam, né? E melhorem o nosso mercado. Porque esse é o grande objetivo. Se mais pessoas conhecerem, né, o 2PCA, os fatores essenciais, se livrarem do medo de negociar, de precificar, de fechar grandes contratos, a gente vai ter um mercado melhor para todo mundo, sabe? Então eu acho que esse é o nosso grande objetivo, assim, que a gente possa disseminar esse conhecimento, mas para isso a gente precisa se dedicar, a gente precisa dar o devido valor, né, para o nosso tempo e auxiliar essas pessoas nas mentorias, respondendo dúvidas. Então acho que a gente está formando aí uma comunidade do Design Invisível bem legal, né? As pessoas que estão nessa busca também, né? Por evolução, por querer melhorar, né? na profissão e então é uma alegria, assim, poder receber esse presente que foi o Tucop hoje. Muito legal, fiquei bem feliz. A alegria toda minha, gratidão toda minha, né? Não só pelo convite, mas por vocês terem colocado esse curso em prática. Que bom que vocês não desistiram. E desejo longa vida ao Design Invisível. Acho que é muito importante, né, a gente criar, de fato, essa mudança de pensamento dentro do nosso mercado, né, e agradecer vocês pelo modo como vocês conduzem o curso, né. Quem está entrando agora vai entender isso melhor, pela transparência, principalmente, né, e por vocês imprimirem também um pouco da realidade, do sonho que vocês conquistaram e compartilhar isso com a gente de uma forma muito natural, né, que não é qualquer estúdio que faria isso. Então, eu que agradeço. Espero um dia compartilhar com vocês o meu ponto da grande virada, porque nós estamos quase lá. É isso aí, é isso aí. Nós estamos juntos nesse mesmo trabalho aí. Valeu, Ana. Muito grato, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.